3h15, hora então de falar de língua portuguesa. Com a gente novamente aqui no Estúdio CBN, a professora Valéria Delafina Costa. Professora, bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Thalita. Boa tarde, Guarizo. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês de novo. Professora, eu acho que eu já queria iniciar com uma pergunta. O gerúndio, ele é o grande vilão da língua portuguesa? Ou ele está sendo injustiçado? Ele está sendo injustiçado, né? O gerúndio é uma forma nominal do verbo e ele tem um uso muito importante na nossa língua, só que existe uma variante, né, que nós vamos tratar durante o programa, que acaba sendo algo que não está tão correto de acordo com a língua culta, né? E acabou, na verdade, né, virando uma piada interna das pessoas que eu vou explicar. Mas o gerúndio, ele faz parte da nossa língua portuguesa, sempre com a indicação, né, de continuidade. Então, quando eu falo, estou falando com vocês, significa um momento em que eu comecei a falar e estou ainda falando com vocês e vou terminar daqui a pouco. Você vai estar falando com a gente, professora? Estou brincando com isso, assim como a gente fez na abertura, porque é o momento que o gerúndio é um problema, né? Quando ele é mal usado, né? Exato, gerundismo. Gerundismo. E de onde surgiu isso justamente de que o gerúndio, na verdade, se trata de um erro de português? Acaba sendo um mito que veio aí ao longo do tempo, né? Então, estudando, né, essa modalidade do gerundismo, que é um uso de 3 verbos, 2 auxiliares e o verbo principal, a gente entende que o gerundismo ele veio, em primeiro lugar, de uma forma verbal do inglês, que é o futuro contínuo, que é I will be doing, eu vou estar fazendo. Então, no inglês, eles usam essa forma de maneira correta, usando 2 auxiliares, né? O will, que a gente não tem aqui na língua portuguesa, a gente só coloca o verbo no futuro, mas no inglês a gente tem o will mais o verbo ser, que é o to be. Então, enquanto na língua americana, né, no inglês, a gente tem I will be doing, aqui na língua portuguesa, a gente não precisa usar essas 2 formas verbais, basta a gente dizer eu estou fazendo, né? O fazendo é o verbo principal, que está no gerúndio, e o estou é o verbo auxiliar estar. Então, a primeira possibilidade que a gente acredita de ter o gerundismo ganhado tanta força aqui no Brasil, teria sido, né, por conta do futuro contínuo no inglês. A segunda questão é que, para muitas pessoas, em algum tempo, usar as 2 formas auxiliares juntas parece que dá um tom de mais educação, de mais, vou colocar uma palavra aqui, de mais finesse, vamos colocar assim. Então, por muito tempo, nos telemarketings, né, que havia muito, naquele começo de telemarketing, dizer assim, vocês estão reclamando de uma coisa no telemarketing, ao invés da atendente falar, vou verificar seu caso, começaram a usar, eu vou estar verificando o seu caso. Porque soou para algumas pessoas, né, uma maneira mais polida de falar vou verificar. A princípio poderia parecer mais seca, né? E isso ganhou tanta força no telemarketing que acabou passando, né, para a fala do dia a dia. Só que esse tipo de mudança, né, da linguagem culta acabou virando uma piada no Brasil. Então, muitos programas, né, de stand-up, por exemplo, eles brincam muito, né? Eu vou estar falando com você e vou estar devolvendo para você e vou estar... Virou uma piada, né? Uhum. Por conta de tanto que foi usado isso em telemarketing. Então, nós acreditamos que essas 2 possibilidades, né, tenham trazido
esse gerundismo de forma tão marcada aqui para o Brasil. Certo. Professora, mas na prática, para o nosso ouvinte também entender, né? Eu queria que você, então, exemplificasse aonde ele pode aparecer em frases. Ela entrou sorrindo, ele saiu correndo. Explica um pouco mais para a gente aí. Nós estamos trabalhando. Isso. Eu vou começar, então, com nós estamos trabalhando, né? O gerúndio, ele é uma forma que indica continuidade, desenvolvimento. Então, nós estamos trabalhando, o uso do gerúndio está correto, porque eu estou usando o gerúndio para mostrar que o que nós estamos fazendo aqui está acontecendo, né? Como eu disse para vocês, tem um começo, a gente está, neste momento, continuando a fazer isso, depois vai ter um fim. Então, existe o uso do gerúndio normal, correto na língua portuguesa, sempre que eu quiser usar essa ideia de continuidade. Então, eu posso dizer, eu estou estudando agora, se alguém me liga e fala, Valéria, o que você está fazendo? Olha o fazendo aí no gerúndio. Significa, qual é a ação contínua que você está fazendo agora? Aí eu vou responder, eu estou falando com a CBN. Então, eu estou falando significa que não foi um momento passado, não é só o momento presente e nem que eu vou fazer. Significa uma continuidade da minha ação. Nós estamos esperando o ônibus. Outro modo de gerúndio muito bem usado. Significa que eu já estive esperando e continuo esperando até o ônibus chegar. Agora, falando no que a Thalita, né, me perguntou, que tem o gerúndio, ele também pode ser usado para a gente reduzir uma oração. Deixa eu traduzir isso melhor para o ouvinte. É uma maneira que eu tenho de mostrar como o sujeito, né, o indivíduo, está fazendo algo. Então, numa oração como, ele entrou sorrindo na sala, sorrindo é o gerúndio, né? O gerúndio é sempre terminado em NDO, falando, cantando, sorrindo. Quando eu coloco, ele entrou sorrindo na sala, eu quero usar o gerúndio sorrindo para dizer o modo como ele entrou. Então, é a maneira, eu acrescento na oração, ele entrou na sala, eu acrescento uma maneira. Ele entrou na sala e estava sorrindo. Um outro exemplo, ele saiu correndo para a rua, por exemplo. Eu poderia simplesmente falar, ele saiu para a rua. Mas se eu quero dizer uma maneira mais específica de como esse menino saiu para a rua, eu uso o gerúndio. Ele saiu correndo para a rua. Ele saiu e, neste momento, ele estava correndo. Então, essas duas maneiras que eu expliquei para vocês são a forma normal do uso do gerúndio correta, de acordo com a norma culta, e muito falada no dia a dia, né? A gente nem presta atenção do tanto que a gente usa gerúndio no nosso dia a dia, né? Com quem você está falando? Gerúndio. O que eu quero dizer? Uma continuidade de fala. Tá certo, então, professora, acaba sendo muito mais comum realmente na fala, né, como você apontou, do que realmente na escrita no nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez. Thalita, aí. Pois não? Só antes da gente encerrar, se a gente perguntar, professora, pro nosso ouvinte, você está entendendo? Aí eu estou usando corretamente, né? Está usando corretamente, exatamente. E eu espero que eles estejam, para vocês me chamarem mais aqui. Claro. Professora, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Estúdio CBN. Um abraço para vocês. Um abraço.